Fala pessoal, e aqui quem vos fala, Murilo Parreira, e hoje o nosso bate-papo vai ser alto nível, um cara aqui que eu admiro muito o trabalho dele, e hoje ele está aqui com nós. Ele pediu para eu chamar ele de doutor, mas primeiro eu vou ter que chamar, depois a gente leva para o papo mais casual. É o doutor Jordão, defensor público. E aí, cara, tudo bem? Boa noite, Murilo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho sobre defensoria pública, sobre direitos humanos e sobre o nosso papel aí dentro do sistema de justiça. Cara, eu te agradeço aí a oportunidade de você estar aqui para a gente estar trocando essa ideia no dia de hoje. O que é um defensor público, cara? Explica para nós mais ou menos aí. Vou explicar assim de forma mais sucinta possível. Ah. O defensor público, a defensoria pública, é um órgão autônomo. O que significa isso? Ele não pertence a poder executivo, ele não pertence a poder judiciário, ele não pertence a poder legislativo. É um órgão autônomo, né, na Constituição, que tem a missão de promover os direitos humanos e o acesso à justiça aos vulneráveis. E o defensor público é um membro desse órgão, da Defensoria Pública, né, que tem que ter a formação jurídica, tem que ser bacharel, tem que ser aprovado em concurso público de provas e títulos, e tem como missão exercer esse acesso à justiça para os vulneráveis. Então, ele funciona individualmente para aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, pagar um advogado, né, custear custas processuais e necessitam ali de um atendimento, do acesso à justiça em família, consumidor, saúde, área civil, né, enfim, trabalhista. Os campos são muito vastos, né? Essa pessoa pode se valer do defensor público, né, que vai fazer, às vezes, ali, naquele caso individual, de um advogado, apesar de não ser um advogado. Ele exerce essa função também. Por outro lado, o defensor público, além desse atendimento individual, né, para as pessoas que precisam, para o acesso à justiça dessas pessoas, ele também tem funções previstas na Constituição, nas leis que organizam a carreira, de ser responsável também pela tutela coletiva de grupos vulneráveis, né? Então, ele move ações civis públicas, ele firma termos de ajustamento de conduta, expede recomendações aos órgãos públicos ou a particulares, né, de modo a tutelar coletividades indígenas, quilombolas, idosos, crianças, né? Então, ele também tem essa função, ele tem uma função individual, ele atende as pessoas que necessitam da assistência jurídica, caso não possam arcar aí com um advogado, e ele também tem uma função coletiva, né, de titular legitimado a proteger coletividades vulneráveis, né? São essas duas funções principais: atender individualmente o cidadão que não tem condições e atuar coletivamente em favor de vulneráveis. De que, assim, a maioria das pessoas imagina que é mais para a área penal, né? Então, no caso, não é só penal, ela abrange toda a esfera do direito, no caso. Toda a esfera. Toda a esfera. A gente tem dois troncos da Defensoria Pública no Brasil, né? Que é a Defensoria Pública da União, que são os defensores públicos federais, e os defensores públicos estaduais, né? Esses troncos, né, as atribuições são as seguintes: o defensor público estadual vai atuar praticamente em todas as matérias da justiça comum estadual, né? Direito de família, sucessões, área civil, contratos, indenizações, acesso à saúde, né, contra o poder público, registros públicos, né, problemas ali com certidões. Todas essas áreas são, e direito penal, e tribunal do júri, e execução penal também. Todas essas áreas em que a pessoa precisa de assistência jurídica, o defensor público pode atuar. Na área federal, o defensor federal atua também nesse escopo, né, nessa finalidade, mas perante órgãos federais, INSS, por exemplo, causas previdenciárias, causas contra o UFG, aqui em Goiás, né, vamos dar um exemplo, a Universidade Federal de Goiás, que é uma autarquia federal. Nessas situações que envolvem justiça federal, órgãos federais, políticas públicas federais,
quem vai atuar é o Defensor Público Federal, que pertence à DPU, Defensoria Pública da União. Também é um membro recrutado mediante concurso público. E assim, o que a população tem que começar a compreender, porque eles olham e enxergam, até teve um conflito há algum tempo atrás entre o pessoal, até da Polícia Militar, hein, com questão dos direitos humanos, falar direitos humanos, defendendo bandido, não sei o quê. Só que o pessoal tem que entender que mesmo que aquele bandido que, sei lá, que matou um homicida, um estuprador, ele, querendo ou não, ele tem um direito dele também, né? Então, vocês estão ali para defender o direito que ele tem, né? Murilo, esse discurso dos direitos humanos é uma coisa importante das pessoas desmistificarem. Porque direitos humanos, ele é um complexo, né? A defesa penal, o devido processo legal, ele é um dos direitos humanos. Mas, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje, né, nesse bate-papo, né, veiculando livremente ideias, fazendo críticas, essa liberdade de expressão é um direito humano. Quando você bate as portas do Poder Judiciário, falando que o Sistema Único de Saúde precisa custear o seu procedimento cirúrgico, o seu medicamento, você está reivindicando um direito humano, o direito à saúde, o direito à vida. Quando você reivindica creche para os seus filhos, ou escola de qualidade, você está reivindicando o direito humano. O direito humano é tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento, né, do ser humano, da personalidade humana. E é um feixe de direitos: saúde, educação, direitos em face do Estado, fisco, e também dentro de um processo penal. Essas coisas estão entrelaçadas, né? São inscindíveis. Então, não tem jeito, quando você fala, mas você está defendendo um direito humano de um acusado, sim, faz parte de um todo. Da mesma forma, às vezes, que um policial militar, quando ele reivindica melhores condições de trabalho, quando ele reivindica uma remuneração melhor, isso também é direito humano. Então, é contraditório você querer cindir só o que lhe convém e ignorar o restante, sendo que todos esses direitos estão entrelaçados e se sucederam na história da humanidade. É uma pauta que, sei lá, tinha que ser uma pauta consensual, né? Uma pauta que todo mundo abraçasse, né? Porque é um direito de todo mundo, cara. Todo mundo. Não sei o que aconteceu, o que você viu? Tipo assim, foi de alguns anos para cá, cara, que deu essa polarização? Pois é, o que acontece? Direitos humanos, de forma alguma, é uma coisa de esquerda. Não é. Por quê? A história dos direitos humanos, ela vem do pós-guerra, principalmente do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E países da Europa e os Estados Unidos que encabeçaram esse núcleo mínimo, tipo, olha, isso daqui é o mínimo que se deve ter para a gente não ter uma história repetida como aconteceu no nazismo. O que era o nazismo? Era você negar direitos humanos. Era você negar a qualidade de ser humano de uma pessoa. Se ele não é um ser humano, ele não tem direitos. Então, essa pauta de direitos humanos foi construída depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, apesar de ter influências lá do direito natural, ele vem como uma reação ao totalitarismo, e é uma confluência de liberais, principalmente, né? A Europa era berço de liberais, de liberalistas, os Estados Unidos também, e todos eram de acordes. Você precisa ter um mínimo, e é isso que o direito humano é, né? O que está gerando essa radicalização? Vez ou outra na história, a gente oscila, né? Os direitos humanos, eles não são lineares, não são conquistas constantes e para frente sempre. A gente tem avanços e retrocessos. E a gente está vivendo um período da história em que um discurso radical está ganhando espaço, a descrença no Estado, a descrença na política e a descrença nos direitos humanos, né? E isso
que é o combustível para a descrença sobre esses direitos, né? E é um processo que vem principalmente, eu diria ali, depois a partir da década de 90, né, que a gente tem ali o fim ali da dicotomia União Soviética e bloco capitalista, bloco socialista. A gente começou a ter um pensamento mais hegemônico e a partir dali, né, essa liberalização, essa descrença, eu acho que foi um fator para a gente redundar onde a gente está agora. Líderes populistas, não é novidade, gente. Discursos de líderes populistas e autocratas existiram desde sempre. É cíclico. É cíclico. Eu fico pensando assim, a atuação, cara, que você faz, tipo, por exemplo, no Tribunal do Júri. Você já deve ter feito vários já. Mas, assim, você está ali no caso, por exemplo, um caso de homicídio, você está ali tentando defender, não é que, tipo assim, você está tentando representar o direito daquela pessoa, isso que eu quero ver se o pessoal vai conseguir compreender. Não é que você está ali adoçando aquela pessoa, o ato que ele fez, o ato que ele cometeu, mas sim tentando ver que essa pessoa tem o direito, sei lá, assim, que todos os direitos dele não sejam perdidos, no caso, né? Murilo, eu tenho assim, um orgulho pessoal de dizer que, como defensor público, eu tenho o que a gente chama de independência funcional, né? É assegurado pelas nossas leis. Ou seja, a linha defensiva, quem vai traçar sou eu. Não é a pessoa que está sendo defendida. Eu vou fazer a defesa dele de acordo com o direito. E a defesa criminal, ela não se resume a buscar a absolvição de ninguém. Pode ser que você tenha um caso de buscar absolvição, mas pode ser um caso que você esteja diante de um excesso na acusação. Então, nem todo tribunal do júri, nem toda defesa criminal, você está ali querendo a absolvição a todo custo. Não. Você está querendo a aplicação do direito corretamente àquele sujeito. Seja a absolvição, ou seja a aplicação da pena nos termos que a lei prevê. Nem mais, nem menos. Entendi. Mas tem algum caso, assim, que você teve que representar, que foi, assim, complicado? Falar, cara, esse aqui eu vou ter que ir, mas se fosse para me escolher, eu não queria, não. Já aconteceu já? Olha, eu não tenho essa opção, né? Uhum. Tenho que fazer. É meu dever. Do mesmo jeito que existe o Estado juiz, o Estado acusação, existe o Estado defensor. Uhum. Então, como ninguém pode ser processado sem ser ouvido, né, a Defensoria Pública assume esses casos e não pode renunciar à defesa. Né? É claro, eu não posso ficar falando assim especificamente de casos concretos, né, em razão do dever funcional que eu tenho de não me manifestar sobre isso, mas vários casos, inclusive casos notórios, em que havia um conflito, né, assim, sobre o Jordão profissional do direito, principalmente o defensor público do júri, com a tese que estava sendo ali defendida pelo acusado. Né? Então, a gente realmente teve conflitos, várias situações. Né? Mas, na grande maioria das vezes, Murilo, a voz da razão entra na cabeça do sujeito e ele me entende, olha, isso aqui não é caso de absolvição, isso aqui é caso de você falar a verdade, e a gente vai buscar a pena adequada, ou tirar uma qualificadora, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, situações que eu não queria estar na minha pele, mas estava. Você tem algum, como posso dizer, um cliente frequente aí da Defensoria Pública, cara? Aqui na Defensoria a gente não usa a expressão cliente, né? Porque o cliente ele é vinculado por um contrato, né? E geralmente esse é um contrato. A nomenclatura que a Defensoria Pública usa é assistido, né? São os nossos assistidos, que é nosso dever prestar assistência jurídica a ele. Mas vários, meu amigo. Isso aí, dia sim, dia não. Dia também. Dia sim, dia também, meu velho. Eu tenho vários casos aqui, eu já convido os colegas para a gente até escrever um livro de contos, né, da Defensoria, dos casos que aparecem aqui. Posso te falar que já apareceu gente na Defensoria Pública se identificando como Jesus, né, pedindo atendimento jurídico integral e gratuito. No caso, estava sendo executado.
Era uma... Estava quase sendo preso aí por causa de pensão. E vários outros, né? Esses casos que a gente vê nos livros, que a gente acha que nunca vai ver na vida real, a gente vê anulatórias de casamento enfim, não vou entrar muito em detalhes, não, mas a gente vê muita coisa lá, muita coisa. E tem as figurinhas carimbadas, com certeza. É questão com alguns casos que a mídia traz, por exemplo, igual principalmente o feminicídio. Vários casos que são homicídio, aí eles tentam taxar como um feminicídio. Não sei se aqui já apareceu algum fato, algum caso para você, dessa pessoa tentar trazer algum fato como feminicídio, mas no fato ser um homicídio, no caso, né? Porque tem essa diferença, né? Que o pessoal acha que só do fato do cara matar uma mulher já é um feminicídio. Não, o feminicídio ele envolve aquela situação do menosprezo, né, pelo gênero feminino ou situações de violência doméstica, né? A minha experiência em particular, no entanto, ela mostra que na maioria dos casos em que eu atuei, em que a acusação vinha no formato de feminicídio, realmente era uma situação de feminicídio. Eu nunca peguei essa imputação, né, de feminicídio sem que ela tivesse ali realmente embasada no que estava sendo apurado. Infelizmente, o Brasil possui números alarmantes, né, de violência doméstica e de feminicídio. Então, estou para te falar que vai ser raro quando uma mulher for vítima, né, de um homicídio no sentido lato, que não esteja envolvido ali a situação de violência doméstica ou de menosprezo a gênero. Na grande maioria das vezes, a gente vai estar diante, sim, de um feminicídio, né? Pelo menos é o que eu tenho presenciado. Realmente, tipo assim, cara, o país nós vivemos, né? A gente consegue bater uns recordes desastrosos, igual nesses casos de feminicídio mesmo. A gente vê escancarado, né? Escancarado como que a pobreza, a violência, a exclusão social, ela traz marcas nas pessoas muito difíceis de superar, né? E todo dia isso no gabinete da defensoria, essa é a história nossa de cada dia, né? É o pai ali a mãe que vai desesperada atrás da pensão que o pai não paga, o fulano que mora em um terreno irregular, que está sendo ameaçado de ser despejado ou ameaçando ali a venda do imóvel, né, que não tem uma escritura, é o sujeito que não tem ali condições de pagar um plano de saúde, depende do SUS e não tem ali o acesso. Então, assim, a gente vê essas mazelas sociais todo dia ali na porta da defensoria, né? E a criminalidade no Brasil, na minha percepção, né, sobre a ótica ali da criminologia, né, que estuda essas causas, né, do crime, eu penso que a nossa criminalidade não será resolvida enquanto a gente tiver esse abismo, essa desigualdade social enorme e esse descaso com a primeira infância, né? Enquanto a gente não solucionar essas duas frentes, você pode contratar policial, você pode abrir unidades prisionais e nunca vai ser suficiente. Cara, e assim, o que você acha? Eu acho que a nossa lei é fraca, tipo assim, principalmente para punir, para tentar trazer, assim, sei lá, intimidar a pessoa a não cometer alguns atos, algumas coisas. Eu acho assim muito branda. Será que talvez se desse a dureza mais nas leis, ser mais rígida, o pessoal realmente ali tentar, que é o significado do Código Penal, tentar ressocializar a pessoa e pagar aquela pena. O que de fato não acontece também nas cadeias, mas por ser tão branda as nossas leis, as nossas penas, cara, eu acho que o pessoal fica meio que sem medo de praticar algum ato. Olha, eu tenho assim uma visão um pouco distinta sobre isso. Por quê? A formação mesmo, a busca do conhecimento acadêmico que eu trilhei, principalmente aí quando a gente
se debruça um pouco sobre a criminologia, né, que é aquele ramo ali dentro do direito penal total que vai analisar o objeto, as causas do crime, a vítima, o criminoso, né, e indicar saídas para solucionar esse problema da criminalidade. A gente vê que a história mostra que penas altas, penas duras, por si só não resolvem, geralmente não tem um efeito de diminuir índices de criminalidade. O que realmente funciona, principalmente em países subdesenvolvidos, é o desenvolvimento econômico, social e político. Para você ter uma ideia da nossa população carcerária, nós temos aí entre 30% e 35% de pessoas presas por tráfico, outras 35% a quase 40% por crimes de ordem patrimonial, furto, roubo, apropriação indébita, estelionatos, né? Ou seja, e todos, mais de 70%, pardos negros, com baixo índice de escolaridade, e geralmente com famílias ali na primeira infância bem desestruturadas. Então, esses são dados. O que esses dados estão mostrando para a gente? Está mostrando que pessoas com baixa instrução, pessoas com lares desestruturados, pessoas geralmente negras e pardas, estão praticando crimes de ordem patrimonial ou que giram em torno da ascensão patrimonial, como é o caso do tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele não é um crime patrimonial na tipologia, né? Topologicamente ele não é um crime patrimonial, mas as pessoas traficam para fins de enriquecer, né, digamos assim. Então, ele gira na órbita do patrimônio. Então, são pessoas jovens, negras, sem instrução, com lares desestruturados, praticando crimes de ascensão patrimonial ou de obtenção forçada de patrimônio. O que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para a gente? Que talvez, se a gente começar a olhar para soluções lá na causa, né, a gente consiga evitar esse cenário que se repete. A minha percepção é de que a gente tem que atuar mais de forma preventiva do que de forma repressiva. É o que vai funcionar. Porque, assim, pensando por esse lado, realmente. Só que o brasileiro é que é cara imediatista, ele quer, o trem resolve de uma hora para outra. E pelo que você me falou aí, é um pouco demorado, né, cara? Igual, tipo, principalmente educação, investir em educação, que é um projeto que nenhum governante quer investir, porque é um investimento a longo prazo, né? Você vê resultado daqui alguns anos para frente, você quer ver resultado agora. Mas veja, uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer um estudo, um debate, amadurecer sobre o recrudescimento de penas, tudo bem, ok. Mas não se esqueça também da outra vertente, porque senão você vai secar gelo, né? Estudos, Murilo, que indicam, por exemplo, que a alimentação das crianças na primeira infância pode influenciar se a pessoa vai ser mais ou menos violenta. Certo. Então, assim, talvez se a gente se preocupasse mais com a alimentação das nossas crianças na escola, os estímulos sensoriais que elas têm ali na primeira infância e depois até ali a adolescência, que é o período mais conturbado de formação da personalidade, talvez a gente evitaria mais crimes do que montar um batalhão com 600 policiais, 2.000 viaturas, e não sei quantas unidades de prisão. E sairia mais barato, só que é médio, longo prazo. Jordão, agradecer mais uma vez, cara. Papo muito bom. Espaço aberto para você aí. Cara, você tem suas redes sociais também, né? Que você vai divulgar aí o pessoal te seguir lá, te acompanhar. Eu tenho só o Facebook. Você tem que alimentar mais, cara, de dia que puder. Pois é. Mas assim, Murilo, fica aqui meu convite, um dia para você vir conhecer a Defensoria Pública, tá? A gente bater mais um papo sobre essas coisas. Te agradeço o espaço. Uma boa noite a todo mundo aí que escutou. E estamos juntos. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais de defensoria. Na hora, eu que agradeço. Um abraço, papo bacana. E logo estamos de volta. Valeu, um abraço.